uma questão que está colocada na agenda política, que é a questão das condições de trabalho docente. Nós temos aí, nessa discussão da valorização docente, dois grandes eixos, que é o eixo da formação continuada e a formação inicial, e o eixo das condições do trabalho docente. Então, eu preferi dar um recorte, né, nesse segundo aspecto, que é exatamente aquilo que está muito presente no nosso cotidiano e nas nossas discussões políticas e acadêmicas, que são as condições objetivas de trabalho da categoria docente, desde a educação básica à educação superior. Uma observação é que os dados que eu vou utilizar na referência da minha apresentação são dados resultantes de uma pesquisa nacional coordenada pelo gestrado da UFMG, sob a coordenação da professora Dalila Oliveira, que chama-se Condições de Trabalho e Educação Básica no Brasil. Essa pesquisa foi realizada em 7 estados da federação, inclusive o Rio Grande do Norte, aqui eu fiz parte da equipe da pesquisa, e foi um trabalho onde nós, pesquisadores, fomos à escola, né? Nós não trabalhamos com dados secundários, nós fomos à escola para conversar com os professores, fizemos uma entrevista bastante longa, e eu acho que essa pesquisa dá um pouco um retrato, né, de como se comporta tanto a questão da formação quanto a questão das condições. Nós entrevistamos em torno de 9.000 professores, mais precisamente 8.695 professores da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Nós temos uma sinopse estatística dessa pesquisa no site do Gestrado, que é www.gestrado.org. Além dessa sinopse estatística, nós produzimos 7 livros, que são os livros que resumem, né, que apresentam o dado e uma análise sobre o dado que nós encontramos. Tem um livro, os 6 livros primeiros saíram pela Traço Fino, editora de Minas Gerais. Tem um livro que trata da situação global e depois cada livro tratando das condições de cada estado da federação. Então, as referências que eu vou fazer para não ficar repetindo, os dados são todos dados oriundos dessa pesquisa. Então, eu sempre, nessa discussão, parto de um pressuposto, né? Então, qual é o pressuposto que eu estou partindo para discutir essa questão? É que as políticas educacionais concebidas e implementadas nas últimas décadas trouxeram mudanças significativas para o trabalho docente, redefinindo tanto a formação, como o conteúdo dessa formação, como os saberes e as condições de trabalho. Nós temos no cenário, não só no cenário brasileiro, mas no cenário mundial, uma série de mudanças que vão impactar sobremaneira no trabalho dos docentes. E, claro que aqui eu não vou dar conta disso tudo, eu vou focar, como eu já disse, um pouco nas condições de trabalho docente. Então, eu começo refletindo um pouco sobre essa questão, e eu nominei essa minha participação como intensificação e precarização do trabalho docente, notas para uma reflexão. São notas bastante preliminares, em função do tempo, e quem tiver interesse pode ter acesso aos resultados da pesquisa, que são bastante consistentes. Então, o que é que nós partimos como a ideia primeira? É que essas reformas educacionais implementadas no Brasil, notadamente, mas não exclusivamente, a partir da década de 90, elas vão implicar na reestruturação do trabalho docente por meio da organização dos currículos, dos sistemas de avaliação, da implementação de novas formas de gestão e controle do trabalho escolar. Nós vamos assim, uma reconfiguração que vai permear todos os ângulos da questão do trabalho docente. O modelo de gestão que passa a ser utilizado tem como eixo norteador as formas de planejamento e controle central na formulação das políticas e a descentralização administrativa do processo de sua implementação. Essa é uma marca, digamos assim, uma marca registrada da política educacional brasileira nos últimos anos. Eu acho que do período de FHC para cá, essa é uma marca que está bastante presente, né?
E ela vai se reorganizando, reconfigurando de tal forma que cada vez nós temos um discurso da descentralização, mas ao mesmo tempo tem um processo de recentralização das políticas. E nós temos hoje um modelo de política educacional que nós temos no governo nacional uma grande centralidade da concepção das políticas e uma descentralização na execução das políticas, onde há pouco espaço de autonomia, tanto dos entes federados, estados e municípios, quanto da própria escola. Então, nós temos um processo crescente de um modelo de gestão que é centralizador, embora o discurso seja um discurso da descentralização. Então, nesse contexto, engendram-se novos padrões de organização do trabalho escolar que demandam um novo perfil de atuação do trabalho docente. Quer dizer, essa nova forma de conceber a política vai rebater na ponta do sistema, no espaço da escola, e a escola vai se reestruturando para atender essas novas demandas, que são demandas contextuais do âmbito mais geral, mas são também demandas decorrentes da própria política educacional. Então, eu costumo dizer que nesse contexto do qual nós estamos nos referindo, né, tem sido exigido dos professores habilidades e conhecimentos que antes não eram necessários, e isso tem requerido um rápido e constante redimensionamento da atuação educativa. Agora, ao mesmo tempo, né, que a gente começa a analisar aquilo que as reformas colocam para o campo da educação, e notadamente para a valorização do magistério, e é uma coisa importante dizer que um passeio, ainda que breve, sobre o conjunto de leis e programas governamentais, inclusive do período da ditadura militar, o tema da valorização docente aparece muito forte, às vezes mais enfaticamente, às vezes menos enfaticamente. Claro que nesse momento, ao que estou me referindo, a grande questão da valorização docente era o quê? A questão da formação e a questão salarial. Essa questão da situação de trabalho é uma questão que vai aparecer na agenda posteriormente. Mas o que é que nós temos? Nós temos um discurso da valorização e poucas práticas implementadas que garantam o discurso da valorização. Embora o discurso esteja registrado do ponto de vista do cenário das políticas, esse discurso é um discurso que é repetitivo, inclusive, se a gente for observar as normativas, os planos governamentais, é um discurso repetitivo. Quando se analisa as condições práticas na qual se realiza o trabalho docente, nós vamos percebendo que, de fato, esse discurso enfeitado da valorização, né, é um discurso que está muito impregnado, inclusive no imaginário, mas nas práticas, no âmbito dos sistemas educacionais, é ainda muito emblemático, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem discutido e vamos, então, construindo algumas compreensões sobre esse aspecto. Eu diria que, como eu estava, embora esse discurso dominante da valorização docente esteja presente nas atuais políticas, ela aparece fortemente. Se você pegar, por exemplo, a LDB, você pegar, por exemplo, os Planos Nacionais de Educação, os programas do governo, que são programas fragmentados, que vão, como falta uma política global do Estado brasileiro para a formação docente, você vai assistir o quê? Uma série de programas isolados, mas sempre com esse discurso, do discurso da valorização. Então, essa é uma coisa que vai sendo colocada cada vez mais no cenário das discussões. E aí, o que a gente tem assistido é que essa nova configuração das políticas tem criado uma situação, de fato, de intensificação do trabalho docente. Isso é uma coisa que está muito presente desde a educação infantil até a universidade. Nós que atuamos no âmbito das universidades públicas federais, estamos assistindo um processo bastante de intensificação e de auto-intensificação, o que é mais complexo ainda, né? No sentido que a gente tem que dar conta de uma série de demandas e que a gente, de fato, nós vamos incorporando as demandas e, de fato, as demandas vão sendo extrapoladas daquilo que é possível fazer. Então, tem um processo de intensificação e de auto-intensificação também. Nós incorporamos o discurso como a possibilidade de a gente também se integrar nesse processo de forma, às vezes, até pouco crítica daquilo que está sendo imposto para nós, né? Então, veja, o impacto dessa sobrecarga de trabalho produz efeitos visíveis na saúde física e mental do trabalhador da educação. Nós temos uma gama enorme de pesquisas, principalmente na educação básica, que mostra o adoecimento da categoria docente. Acho que é uma questão que a gente vai retomar um pouco à frente com os dados da pesquisa.
Então, a lógica da produtividade encontra respaldo, dando lugar à ideia de que os bons resultados independem da qualidade, da formação e do salário de professor de educação básica. Né? E aí, uma coisa que me chamou a atenção, vocês, não sei se vocês são leitores de Veja, mas a Veja, de 2 semanas atrás, ela traz 2 matérias emblemáticas. Uma do Maílson da Nóbrega e outra do Ivan Iosp, né, que é o filhinho lá do Cláudio Moura Castro. E eles estão exatamente analisando e defendendo, pedindo, inclusive, o Ivan faz, inclusive, um apelo à presidenta para que ela não homologue os 10% do PIB para a educação. E o argumento, tanto do Maílson da Nóbrega quanto do Ivan, é exatamente o quê? Nós temos muitos recursos para a educação. A educação precisa de um choque de gestão. São as palavras do próprio Maílson da Nóbrega. Dizendo que o problema da educação não é de recursos, é simplesmente de gerenciamento ou má gerenciamento dos recursos. É emblemático porque nós estamos exatamente num momento político importante, onde se discute no Senado Federal a questão dos 10% do PIB e os 75% lá dos votos para a educação. Então, isso não é por acaso que a Veja dá um espaço enorme para esses 2 intelectuais à direita. Então, a intensificação do trabalho docente tem sido materializada de maneira cada vez mais veemente. Os docentes são instados a assumir novos papéis que não estão diretamente vinculados ao trabalho de sala de aula. Essa é uma coisa muito presente hoje. Na educação básica, isso é uma coisa que está no cotidiano do professor. Claro que a gestão da escola não está separada, mas o docente ele é instado a participar de comissões, a participar dos conselhos escolares, a formar comissões, a receber pais. Aí tem 2 coisas complicadas. Primeiro, a intensificação por dentro. Quer dizer, não aumenta a carga horária, mas a intensificação do próprio trabalho. E se coloca para o professor uma série de atribuições que estão para além da competência da relação ensinar e aprender. E, além do mais, coloca para o professor uma grande responsabilidade que ele deve ter para atender todas as demandas. Então, essa intensificação ela vai se dando por dentro do próprio trabalho. Não é nem com aumento de carga horária, mas é mantendo a carga horária e aumentando o conjunto de atividades que a eles são atribuídas. E aí tem uma grande discussão, tem vários autores discutindo isso, inclusive o Alonso discute essa questão, que ele vai dizer o seguinte, que de um lado, os pais, por não compreender exatamente o que está acontecendo, exigem do professor respostas que ele não está preparado para dar. De outro, a sociedade, que o responsabiliza por todos os males sociais, exigindo do professor e da escola soluções para inúmeros problemas sociais. Né? E aí, veja, é como se o professor fosse agora o grande responsável por tudo. Não estou tirando a responsabilidade do professor. Mas se a gente for analisar o conjunto das propostas das políticas, nós vamos sempre encontrar, no âmbito das reformas na América Latina, e particularmente no Brasil, a construção de a ideia de que a escola, né, é a grande responsável para que o aluno chegue a esse espaço, permaneça e aprenda. E uma certa desresponsabilização dos outros níveis do sistema educacional com esse processo. É como se colocasse o professor como ator principal, mas, ao mesmo tempo, são negadas as condições materiais, objetivas e subjetivas, para que ele desempenhe a sua função. Então, a escola vai mal porque o professor não ensina bem, porque a escola é precária. Mas não se responsabiliza os entes do governo, desde os entes do ente federado, dos estados subnacionais do governo local, pelos resultados que a escola obtém. E aí vem aquela preocupação que está no debate hoje no Congresso Nacional da lei de responsabilidade educacional. Precisamos estar atentos o que é que vai ser regulamentado e normatizado do ponto de vista de quem vai ser responsabilizado. Porque, senão, no final, vamos normatizar que o grande responsável vai ser o professor sozinho. Não estou dizendo que o professor não tenha responsabilidade sobre esse processo. Mas é preciso ficar claro que, no sistema federado,
todos os entes têm parcela de responsabilidade. E isso tem que ficar claro na lei. Tem que responsabilizar os governos, e não só o professor, pelo resultado do sistema, da educação que ocorre na ponta do sistema. Então, o trabalho docente, no atual momento, tem experimentado uma relativa precarização, no que se refere às relações de emprego, principalmente. Né? Se a gente for analisar isso na educação superior, na iniciativa privada, está claríssimo. Eu estava dando parecer essa semana num artigo que está exatamente discutindo a questão da formação dos oligopólios e como o trabalho docente está se precarizando dentro dos oligopólios do ensino superior privado. Eu estou dizendo privado, mas a precarização se dá, inclusive, na educação pública básica. Eu vou dar um pouco os dados depois sobre isso. Nós temos um processo crescente de precarização do trabalho. Embora, não estou dizendo que nós não temos avanço, não estou negando isso, né? Esses processos são contraditórios. Tem alguns avanços, mas permanece em pleno século XXI e uma tendência que é mundial, né? Não só no campo da educação, mas no campo das relações de trabalho, essa tendência da precarização que está colocada hoje na forma de estruturação produtiva que está em curso no mundo. Então, veja, essa ideia da precarização do emprego, e dentre os fatores que têm contribuído para esse quadro, pode-se destacar o excessivo aumento dos contratos temporários nas redes públicas de ensino, que em alguns estados da pesquisa corresponde a quase metade dos efetivos. Em algumas redes municipais é muito próximo, né? E isso é mais complicado nas redes municipais do que nas redes estaduais, inclusive. Né? Então, tem uma questão que fala sobre a questão da precarização do trabalho nas redes públicas. Nós temos a questão do arroz salarial, a ausência ou falta de adequação e descumprimento dos planos de cargos e salários, porque tê-los não significa que sejam implementados. Nas redes municipais, os planos de cargos e salários muitas vezes são para estar na gaveta lá do secretário de Educação, quando tem. Né? Embora tenha uma certa exigência para que o município tenha o plano de carreira, mas há uma distância entre o que está no plano e o que de fato se viabiliza no âmbito da realidade do trabalho dos docentes. E, como eu já havia dito, a intensificação da jornada de trabalho e uma situação que representa um grande aumento de adoecimento da categoria docente. E os dados da pesquisa do Brasil são ilustrativos disso. Claro que esses dados não são da realidade brasileira, né? Nós temos realidade da América Latina, inclusive de outros países do Brasil, fora do Brasil. Veja, só para exemplificar, quando nós pegamos os dados da pesquisa, nós encontramos algumas situações emblemáticas. Por exemplo, em relação à questão do vínculo emprecatício, né, nós temos que apenas 65% dos docentes, e eu estou me referindo aos dados da pesquisa que foram realizados naqueles 7 estados da federação. Não estou querendo generalizar, embora eu ache que tem uma boa amostra. Tem estado de toda a região do Brasil, né? Tem estado tem o Rio Grande do Norte, tem o Pará, tem Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Paraná e Curitiba, Paraná e Santa Catarina. Então, são os estados que participaram da pesquisa. Agora, quando a gente pega os dados relativos às relações precarizadas, o que é que nós chamamos de relações precarizadas? São os temporários, porque é uma nomenclatura muito variada nos sistemas educacionais de todo o país. Então, nós colocamos o professor temporário designado ou substituto, que são os profissionais que estão na relação precarizada, os estagiários. Quando a gente soma isso, dá em torno de 30% dos docentes no Brasil, entenda-se, dos estados, pela amostragem que nós fizemos, com trabalho precarizado, no sentido das relações de trabalho. Então, o que é que a gente pode colocar como preocupação? Quer dizer, ter 30% de docente nessa situação num país como o Brasil, né, significa o quê? Significa que isso traz uma série de implicações. Não dá para pensar uma escola de qualidade com um professor que é temporário, porque ele não tem permanência do espaço. E é interessante como os próprios professores precarizados, eles percebem isso, mas a condição que está colocada para eles é essa, né? Então, a primeira coisa, a não fixação em uma escola
tendo em vista que constantemente esses profissionais mudam de contexto escolar para atender às demandas do sistema, o que inviabiliza a identificação com a escola e a continuidade do trabalho pedagógico. É sempre interrompido, porque é temporário, vai mudando de escola para outra, chega o que estava de licença gestante, ele assume, passa para outra escola e assim por diante. A intensificação do trabalho, pois concordam em desempenhar diversas tarefas para garantir a continuidade do trabalho, do contrato de trabalho. Isso é uma coisa interessante, como o precarizado ele tem menos poder de negociação política pela condição dele, que é a condição de temporário. E aí ele é sobrecarregado muitas vezes para garantir o emprego, muitas vezes ele não diz não àquilo que deveria dizer, né? O rebaixamento de salários e de direitos trabalhistas, pois não tem direito, por exemplo, ao terço de férias e outras coisas mais. E uma coisa que a gente observou na pesquisa é que os salários mais baixos estão exatamente nos professores de educação infantil e naquele extrato dos professores precarizados, né? Uma instabilidade no emprego, porque o trabalho possui um tempo determinado que acaba após o vencimento do contrato. E a negação do direito de participar de greves e lutas por melhores condições de trabalho e salários. Então, esse bloco dos precarizados, quer dizer, se os que têm contrato, que são do plano de carreira, enfrentam essa problemática, imagina aqueles que são do campo dos precarizados, né? O outro aspecto dessa questão da intensificação se refere à questão da jornada. E aí, só para lembrar que na pesquisa, 54% dos docentes trabalham em uma única escola, né? Agora, trabalhar em uma única escola não significa um só turno. Geralmente, quem trabalha em uma só escola trabalha entre 2 e até 3 turnos. Então, a pesquisa deu um pouco esse detalhe para a gente ver, assim, porque às vezes ele trabalha em 2 escolas. Aí, trabalhar só numa podia significar o quê? Significa que ele tem mais tempo naquela escola, mas há também uma extensão da jornada pelos turnos, né? Em torno de 43% dos docentes, eles trabalham em 2 e até 3 escolas. E um percentual menor de 7% trabalha em até 4 escolas, mostrando a dificuldade de transitar de um espaço para outro, né? Uma outra coisa que chamou a atenção, e eu acho que esse é o ponto nodal, é a questão da jornada para além do espaço escolar. Na pesquisa, a gente trabalhou com uma gradação e 75,1% dos docentes, quer dizer, uma maioria esmagadora, eles levam a atividade para casa sempre ou frequentemente. Quer dizer, a categoria docente, majoritariamente, tem uma jornada para além da escola. E nós somos docentes, sabemos bem do que é que se trata, não é? Agora, uma outra coisa que chama a atenção é que poucos são os sistemas que destinam a carga horária remunerada para o professor realizar essas atividades de correção de prova, de preparação. Das escolas que nós entrevistamos, 50% delas não têm nenhuma adicional de carga horária disponível para o trabalho, né? E, claro, aqueles que têm são carga horárias em termos de 4 horas, uma carga horária muito pequena que nunca dá conta de ele executar tudo que tem que fazer no interior da escola, né? Então, aí você tem aí uma intensificação do trabalho para além da escola, né? E aí, veja, a literatura tem demonstrado isso, né? Que muitas atividades docentes são realizadas em domicílio e extrapolam o horário de trabalho remunerado para esse fim. Nesse sentido, o trabalho docente é uma profissão de tempo integral, que ocupa não só o espaço público, mas também o espaço privado. E cada vez mais tem ocupado o espaço privado, em função daqueles dados que eu já me referi anteriormente. Dessa forma, a carga de trabalho do professor não está restrita ao período em que ele permanece na unidade educacional. Estende-se também para o seu lar e invade o espaço privado de sua vida, impedindo até de momentos de descanso, tendo em vista que, mesmo nos finais de semana, quando deveria se dedicar à atividade de lazer e de seu interesse, o docente, muitas vezes, é levado pelas exigências do seu trabalho
organizar projetos, elaborar prova, corrigir, né, e planejar as aulas da semana seguinte. E dando todo o indicativo que tem aí todo um trabalho que vai para além do espaço da escola, né? E aí isso, inclusive, invade o espaço de lazer, que, inclusive, esse espaço de lazer, em função das condições precárias de salários, está cada vez mais restrito. E os professores assinalaram isso com muita clareza, né? Como você tem uma demanda de lazer, mas as condições salariais, muitas vezes, não permitem que se ocupe esse espaço do lazer. Está controlando aí? Outro aspecto que está, de certa forma, mediando toda essa discussão é a questão salarial. Nós trabalhamos com a ideia de salário mínimo, né? E o que é que nós percebemos? Que a grande massa salarial dos docentes, ela gira de 1 a 3 salários mínimos. Quer dizer, a grande massa salarial dos docentes desses estados, nas redes estaduais e municipais, vai girar em torno de 1 a 3 salários mínimos. Apenas 16% desses docentes têm um salário acima dos 5. Quer dizer, a grande massa salarial está aí entre R$ 1.500, o salário mínimo na época era o que era R$ 500 e poucos reais. Então, a grande massa salarial. E quando a gente desdobra um salário mínimo, tem uma grande parcela que ganha até um salário mínimo. E tem nas redes ainda em torno de 8,5% dos docentes que ganha menos de um salário mínimo. E aí são principalmente o quê? Aquele pessoal que trabalha na educação infantil, os professores precarizados, que são contratados como estagiários, tem uma grande gama de professores nessa situação, né? Quando a gente avaliou, a gente poderia dizer assim que a categoria docente é uma categoria extremamente insatisfeita com os salários. Em torno de 60% dos docentes se declaram insatisfeitos com os salários, embora o percentual que está insatisfeito com a profissão seja muito menor. Quer dizer, a insatisfação com a profissão não é com a profissão em si, é pela condição que a profissão tem lhe ofertado. Então, em torno de 60% dos docentes são insatisfeitos. Interessante que a gente depois comparou os vários estados, e o estado da federação que fez parte da pesquisa, o mais insatisfeito é o Rio Grande do Norte. Eu acho que pegou um pouco aquela confusão toda da questão do governo não querer pagar o piso, que o governo foi para a justiça para não pagar, então teve aquela discussão toda que eu acho que interferiu um pouco, eu acho que interferiu nesse resultado. Então, a insatisfação numa escala de 0 a 6, o Rio Grande do Norte ficou com 1,9% de satisfação, quer dizer, é a categoria mais insatisfeita. Claro que uma outra coisa que chama atenção é quando a gente compara a média salarial dos profissionais de educação com nível superior, que no Brasil está em torno de R$ 1.700, essa é a média atual, quando você compara com as outras profissões que têm nível superior, é uma discrepância extraordinária. É de 1.700 para 4, 5 mil a diferença entre as profissões. Claro que mundialmente é assim. As pesquisas têm mostrado que mundialmente os profissionais de educação de nível superior ganham geralmente menos do que as outras, mas numa proporção bem menor, a disparidade é bem menor. O Brasil chama atenção em relação a isso, que a nossa disparidade ela está para além do aceitável, né? É tanto que essa matéria, que vem acompanhando a discussão do PNE, é uma das questões que está sendo tratada do âmbito do PNE. Nós nunca, afinal de contas, nós nem sabemos se ele vai ser aprovado, né? Porque, de fato, o PNE está passando por um processo longo de discussão, e tem uma série de interesses em jogo, né? E a questão do financiamento é a questão que está sendo mais polêmica, além de outras, mas a questão do financiamento tem balizado esse debate. Embora o projeto atual garanta os 10% do PIB para a educação, o projeto está tramitando no Senado. Já houve uma tentativa do relator, inclusive, de tirar de 10% da educação para a educação pública, né? É um outro debate que está colocado. E não sabemos até onde vai o final dessa discussão, porque a gente está compreendendo que, se o governo quisesse, pela maioria política que tem no Congresso Nacional, já teria aprovado esse plano há bastante tempo. Assim o fez em relação à medida provisória dos portos, que não passou 15 dias, ele conseguiu aprovar. O PNE está tramitando não sei quanto tempo no Congresso Nacional, e o governo, com a força política que tem, com a maioria que tem no Congresso, não teve uma ação mais intensa no sentido de fazer aprovar. E aí, claro, o que está colocado aí é a questão dos 10%.
Porque certamente a presidenta vai vetar os 10%. E aí, nessa circunstância, seria difícil para ela vetar. Então, eu acho que o PNE está nessa discussão toda aí, mas só para mostrar que o PNE está incorporando o debate da questão salarial, inclusive propondo, no escalonamento, a redução e até a aproximação dessa definição do salário da categoria docente, de acordo com as categorias de ensino superior. Essa é uma discussão não é polêmica, mas é demorada, e eu não sei se eu vou chegar ao final para ver isso concretizado. Vocês são jovens, certamente vão ver isso mais à frente. Então, veja, a gente pontua o seguinte, que o nível tão elevado de insatisfação dos docentes com o seu salário está relacionado ao fato de esses profissionais considerarem sua remuneração incompatível e até injusta com a sua dedicação ao trabalho, que, inclusive, vem nos últimos anos cada vez mais diversificado, visto que novas demandas lhe têm sido impostas, tais como aquelas que eu já fiz para vocês, participar da gestão da escola, uma série de atividades que anteriormente não fazia parte da atividade dos docentes, né, que foram sendo incorporadas, e ao lado disso não foi criando as condições objetivas para que, de fato, ele exercesse melhor essas atividades. Né? Então, há evidências empíricas de que os jovens, de modo geral, estão desmotivados para a carreira dos docentes. E o grande motivo é a questão salarial. Enquanto alguns países que avançaram mais na questão salarial colocam a centralidade de chamar setores mais competentes do ponto de vista do quadro geral para assumir essa função, nós estamos no Brasil brigando pela questão salarial, né, que é apenas um aspecto da questão para motivar os docentes a incorporar essa carreira. Então, há uma toda perspectiva de os jovens não quererem mais seguir a carreira docente. Eu sou professor do curso de pedagogia do primeiro período, né? Então, quando eu chego a meninada toda que vão perguntar, professor, o que é que faz um pedagogo? Aí, quando começa a dizer, eles começam a dizer, mas eu não quero isso. Qual é o piso? Quando a gente fala do piso, a gente já começa a sentir o quê? Um certo desmoronamento das expectativas do aluno que está no primeiro período. Então, veja, tem toda uma discussão que está na base disso, né? Quer dizer, a questão salarial, claro que é uma questão que motiva, né? A você ter quadros mais qualificados no âmbito da educação. Então, veja, o salário tem expressiva repercussão sobre a precarização do trabalho dos docentes, porque a pauperização profissional significa pauperização da vida pessoal nas suas relações entre vida e trabalho, sobretudo no que tange ao acesso aos bens culturais. Essa discussão que tem vários autores que estão fazendo, Sampaio e Marinho tem uma discussão boa sobre isso, e a gente tem pesquisado e tem um pouco dialogado com essas temáticas. Né? Então, os salários oferecem aos docentes restritas oportunidades de acesso a bens materiais e lazer. Isso a pesquisa demonstra muito bem. Dessa forma, alguns docentes informam que o trajeto para casa, da casa para a escola, é feito utilizando ônibus, não tem carro, uma boa parte não tem carro, apesar do carro estar popularizado, principalmente os docentes da educação infantil, os precarizados, geralmente não tem o salário não lhe permite ter essa condição. Prefere usar fardas para economizar roupas, dificilmente possui plano de saúde e alguns, não tendo condições de pagar para toda a família, faz apenas para os filhos. Então, essa é uma preocupação do professor com o filho, paga o plano de saúde do filho, e ele geralmente não tem, uma boa parte não tem plano de saúde. E ainda um outro dado... Eu estou com tempo aqui, marcando? Tem 5 minutos? Tá bom. Eu posso desobedecer, viu? Eu posso desobedecer um pouquinho, você... Veja, os planos de carreiras, apenas 52% dos docentes têm plano de carreira, embora hoje seja uma condição obrigatória. Veja, esse dado é o dado de 2010, estou chamando atenção para isso, porque depois de 2010 nós temos uma mudança ainda nesse quadro, mas eu estou tratando os dados de 2010. 48% não tem plano de carreira. E o que chamou a atenção é que, dentre aqueles que são estatutários,
28% não tem plano de carreira, mesmo sendo estatutário. Quer dizer que os municípios ainda não têm, eles têm um estatuto do magistério, mas não têm os planos de carreira ainda, que é um outro dado que chama a atenção. Um outro aspecto, que é a questão da saúde-doença, eu vou apenas fazer uma breve referência, porque o tempo já está esgotado, mas só para dizer o seguinte, que as condições de saúde dos trabalhadores estão atreladas às condições em que realiza o trabalho. Quer dizer, pensar a saúde do docente é, acima de tudo, pensar quais são as condições objetivas de trabalho dos docentes. E quando eu falo que as condições objetivas, são todas as condições de formação, de espaço de lazer, de espaço de sala de aula, as condições pedagógicas, todas, não é? Então, a centralidade conferida aos professores no processo de reformas educacionais em curso, ao trazer novas demandas educacionais, causam efeitos sobre a saúde dos docentes. E aí, aquilo que eu já havia feito referência, que há uma grande responsabilização pelo professor. E ele se sente, às vezes, frustrado sozinho. É como se assumisse para ele a culpa pelo fracasso daquilo que ele faz na escola, sem levar em consideração a conjuntura econômica, a conjuntura educacional e a conjuntura escolar no qual se realiza o processo de ensinar e aprender, né? E aí, o que é que nós vamos constatar na nossa pesquisa? É que uma grande quantidade de docentes pede afastamento. E nós procuramos ver, demarcar um período dos 24 últimos meses de atuação dele. E aí nós constatamos que 28 dos docentes, nos 2 últimos anos de atuação, 24 meses, tinham pedido afastamento. E quais foram, então, os motivos mais citados para que eles pedissem afastamento? Aparece doença de voz, que é uma coisa bastante frequente no professor, se faz por causa da voz. As doenças músculo-esqueléticas aparecem num percentual maior, inclusive, do que a voz. E depressão, nervosismo, é o item mais indicado pelos professores. Então, dizer assim, será que nós somos uma categoria depressiva, né? Comecei a ficar preocupado comigo mesmo. Quer dizer, há um grande número de afastamento por depressão dos docentes, né? E o estresse também é indicado também por uma fatia bastante significativa de docentes que se afastam. Agora, tem uma outra coisa que não temos que discutir aqui, que existe também o que se chama um afastamento por doença não real, né? Tem uma quantia significativa de docentes que se afastam da sala de aula por motivos, vários motivos, e que, de fato, aqueles motivos, quando são investigados, não são motivos determinantes para o afastamento. Nós temos nas redes públicas de ensino uma quantidade enorme de docentes em vários espaços que não é a sala de aula, espaços que não são a sala de aula, né? E aí tem toda uma discussão sobre isso, tem inclusive o Esteve, ele tem uma discussão sobre essa questão do mal-estar docente e coloca isso inclusive como um dos elementos dessa discussão. Bem, como o tempo não me permite mais algumas coisas, vou tentar fechar com algumas reflexões que eu acho que são reflexões que dizem respeito a todos nós, docentes de educação, em todos os níveis, de todos os entes federados, de todas as modalidades, de todos os níveis de ensino. Então, uma primeira reflexão que eu quero compartilhar com vocês considera-se necessário destacar que não bastam apenas políticas que busquem renovar as práticas pedagógicas por meio da utilização de novas metodologias, conteúdos e tecnologias aplicadas ao processo de ensino e de aprendizagem dos alunos. Embora ninguém questiona isso é super importante, né? Na atualidade, há também necessidade de políticas públicas que levem em consideração as condições reais de trabalho em que os docentes desenvolvem suas atividades. Está mais demonstrado, é que o poder público tem uma dificuldade enorme de incorporar os resultados das pesquisas acadêmicas. Nós temos uma gama enorme de pesquisas e os governos parece que olham de costa para aquilo que tem como cenários e aquilo que pode ser tomado como referência para definição das políticas. E aí eu acho que essa é uma complicação bastante forte, é que os governos até financiam as pesquisas, mas não utilizam os dados das pesquisas para reorientar o sistema. Faz necessária, pois, a formulação de estratégias de formação
e de condições de trabalho docente que considera as mudanças ocorridas atualmente na sociedade, as quais contribuíram para o surgimento de novas exigências para a profissão docente. E todas as pesquisas estão dizendo isso, que as demandas são inúmeras e que os docentes não dão conta de tantas das demandas. É preciso, então, saber até que ponto compete ao docente se envolver com tanta coisa dentro das condições de trabalho que ele tem. As ações acerca dessa temática não devem privilegiar apenas o delineamento de novas habilidades e conhecimento para que os professores precisam dominar em seu fazer pedagógico. Tampouco priorizar a organização de programas de formação de professores visando apenas adequá-los às demandas do mercado. Há uma grande tendência de que os processos formativos sejam processos muito voltados para atender aquelas exigências imediatas do saber técnico, né? Eu acho que é preciso ir para além disso. Por isso, devem ser organizadas estratégias que proporcionem aos professores a elaboração de conhecimentos, possibilitando-os atuar nesse cenário de constantes transformações, desenvolvendo atitudes críticas no seu fazer pedagógico e buscando refletir e reestruturar a sua prática continuamente, bem como contribuir para a formação de sujeitos atuantes na sociedade que entendam a importância de exercer seus deveres e lutar pelos seus direitos. Nós estamos, é uma coisa que tem preocupado, assim, quer dizer, embora nós tenhamos recentemente assistido um conjunto de movimentos, mas nós temos pouco contribuído na formação de sujeitos que possam compreender melhor esse processo e de ter uma interação mais ativa e propositiva nesse processo. É a questão de quais são os valores que nós estamos formando nos nossos jovens, né? Os problemas e dilemas enfrentados pelos docentes no cotidiano da escola demandam a necessidade de formular políticas educacionais que ultrapassem o discurso enfeitado sobre a melhoria da qualidade do ensino. Tem muito discurso bonito sobre a melhoria da qualidade do ensino e tem pouca ação prática no sentido de alterar as condições objetivas para que se tenha, de fato, a melhoria da qualidade do ensino. E aí, claro, que a melhoria da qualidade do ensino não se restringe apenas ao espaço educacional. Quer dizer, pensar na qualidade do ensino é pensar também na qualidade do ser humano que vem à escola. Então, significa pensar que o ser humano que vem à escola tem que ter uma condição que antecede ao ato de chegar na escola e que vão interferir de forma bastante substancial no processo de ensino e também no processo de aprendizagem. É inadiável a necessidade de criar as condições objetivas de trabalho para que os alunos tenham uma formação adequada. De modo geral, não são oferecidas condições objetivas de trabalho adequadas para que os docentes desenvolvam suas atividades profissionais de maneira articulada com as condições de vida adequadas, pois o fato de um profissional trabalhar em mais de uma escola, em mais de um turno, em unidades educacionais diferentes e distantes, muitas vezes localizadas em ponto distante da cidade, interfere não só na qualidade do trabalho pedagógico desse profissional, mas também a longo prazo na sua saúde, e os dados estão mostrando isso. Considera-se que os docentes devem criar espaços de reflexão coletiva sobre as condições em que seu trabalho tem se materializado e ainda reivindicar para que elas sejam melhoradas. Não corroborar a ideia de que são os principais responsáveis pelos problemas existentes no sistema educacional, tendo em vista que eles foram construídos historicamente e estão interligados aos projetos educacionais elaborados e importados pelos dirigentes governamentais que desconhecem, em muitos casos, a dinâmica dos contextos escolares. Embora, como eu já disse, nós tenhamos muita produção de conhecimento sobre isso, parece que os governos, ao montar as suas equipes, esquecem que pode tomar isso como referência. Então, começa a fazer determinados projetos que pouco têm a ver com as realidades dos sistemas educacionais. Este é um dos grandes problemas que nós temos que enfrentar. E, por último, as condições de trabalho dos docentes merecem uma atenção por parte dos dirigentes governamentais, visto que as pesquisas demonstram que os processos de desgaste físico e mental ocasionados pela intensificação do trabalho e pelas condições de trabalho fragilizadas ao repercutir na saúde do trabalhador docente e na qualidade do trabalho realizado, interfere, por extensão, na qualidade de ensino.
Eu não quero terminar essa minha fala achando que eu estou desenhando a catástrofe, né? Mas, claro que esses processos são todos processos contraditórios. Enquanto processos contraditórios, nós encontramos algo em movimento. Mas é algo em movimento que tem se deslocado de forma bastante lenta no sentido de produzir uns sistemas educacionais mais qualificados. E aí sim, quando nós tivermos sistemas educacionais mais qualificados, certamente nós teremos uma qualidade de ensino assegurada. E aquele discurso enfeitado da qualidade passa a se concretizar no âmbito do espaço educacional. Para que ele se realize no âmbito do espaço educacional, é preciso estabelecer claramente e cobrar competências dos entes federados. Nós estamos no sistema federado e nós temos que ter clareza sobre isso e definir claramente o que compete e responsabilizar esses entes pelo não cumprimento daquilo que os discursos enfeitados da política têm colocado. Obrigado.